O que a gente quer investigar é o que está acontecendo num local específico, neste momento, porque tem muita informação estranha, contra-informação, desinformação em relação a esse lugar. E a gente queria saber, assim, afinal de contas, o que é que está acontecendo lá? E lembra que a gente está a semana toda assim, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Nós está ficando curioso, gente. Mas é para ficar curioso mesmo. Só que, só que se a gente disser avisou, o que é antes, o que acontece avisou. é assim, você já fica com... Se a gente disser o que vai ser investigado, você já tem uma ideia, uma série de ideias pré-concebidas. Aí fica mais fácil do que você recebe de informação sair totalmente enviesado pelo que você espera que tenha nesse lugar. Aí a gente começa com bastante suspense só para deixar todo mundo mais cagado ainda. Yeah. Adoro. O que a gente vai investigar, ele não tem risco para vocês. É só você não se colocar no meio do alvo 2209, que aí você pode estar num lugar que não está muito legal. Como você não vai para o alvo 19, você vai ficar daqui fazendo perguntas sobre o alvo 2209, não tem risco para você. Tá, e eu vou ficar aqui, que nem da outra vez, segurando a cordinha aqui para vocês não irem para lá. Lembra que a comunicação com o lado de lá do véu, ela é simbólica. Então, por mais que o que você tenha recebido de informação seja uma viagem total na maionese, o que aconteceu da última vez que a gente fez isso, apesar das pessoas terem feito leituras muito diferentes, todo mundo estava no alvo, de um ponto de vista diferente. Então, não tem problema se tiver for viajandão, porque eu não esperaria que fosse super normal mesmo. Pergunta 1. Qual experiência pessoal minha no alvo 2209 foi mais impactante? Pergunta 2. O que eu sei sobre a história do alvo 2209? Pergunta 3. O que eu pessoalmente posso fazer para ajudar a história do alvo 2209 a ser revelada? E a última pergunta, 4. Qual a principal informação falsa que eu estou recebendo sobre o alvo 2209? E no final do exercício, a gente vai falar para vocês qual é o alvo 2209. O que veio para mim foi a área 51. Descobrir o que era o alvo não era uma das perguntas. Então, assim, por que é que você sentiu que o alvo era a área 51? Foi a imagem que veio para mim. Não, se você me perguntar por quê... Me descreve um pouco melhor que imagem que era essa. Um campo aberto, mas não tinha muitas construções nesse campo. Era tipo desértico como a área 51? Tá. Deserto, mas eu tinha a impressão de ver cercas em volta de metal, longe, e bem distante, assim, poucas construções, muito poucas mesmo, talvez 2 ou 3 prédios, não eram altos, e uma entrada fora destes prédios, como se tivesse uma porta de ferro. Foi dessa maneira que eu vi, não vi isso, e aí não era claro. E aí você tinha o quê? Tipo, descia, tinha coisa subterrânea, era isso? Isso. Tá. E era à noite, porque eu vi isso na penumbra, não foi uma imagem que eu vi que era dia, eu vi isso como se fosse à noite. O que você viu está absolutamente correto, você só interpretou de outra forma. Como para mim foi a área 51, que na verdade aquela área 51 não é uma coisa recente, como as pessoas imaginam que aquilo foi construído pelos militares há pouco tempo, mas que aquilo existe há milhares de anos e que ele tem sido usado para o mal como um laboratório, mas antes não era utilizado para o mal, mas como pesquisa, como fonte de pesquisas. A minha história com o alvo é que eu trabalhei neste local para o mal, mas não de livre e espontânea vontade. Eu fui forçado, fazendo experiências. Há quanto tempo atrás? Tipo, uma vida muito... Tipo, numa outra época, numa outra civilização? Ou não faz tanto tempo assim? Não, faz bastante tempo. Tá, faz bastante tempo, não é algo recente. Uhum. E eu acredito, o que eu sinto é que eu trabalhei como geneticista e isso foi muito interessante, porque eu vi uma cama, uma maca, com seres onde eram feitas essas experiências, tanto com seres humanos como seres não humanos.
Esses seres não humanos tinham que aparência para você? Uma cabeça, por exemplo, eu vi um ser deitado, ele tinha, eu vi as mãos, mas ele não tinha 5 dedos, eram como se fossem 3 dedos compridos. A cabeça, imagina uma cabeça de um Grey, mas ele tinha, não era só a cabeça, ele tinha como se fosse, eu não sei se a palavra certa é uma barbatana, mas era uma extensão da cabeça em volta, assim, como se fossem orelhas grandes, mas não eram orelhas, era uma continuação da cabeça. Que eu pessoalmente posso fazer para ajudar a história do alvo 2209 a ser revelada? Para eu não me preocupar com isso, não me meter nisso, que quem é gabaritado já está cuidando deste trabalho. Aí eu insisti, mas eu posso ajudar? Falou, pode, mas não deveria, porque não é a minha prioridade. Para mim, a resposta acástica curta e grossa foi assim, essa não é a sua missão. Ok, desculpa aí. Mas o que veio na primeira foi, não se meta nisso. E a última pergunta, qual a informação principal que está sendo divulgada sobre o alvo? Que ele não existe. Na verdade, não é que ele não existe, ele de fato existe, mas o que se diz dele não é real. É como se fosse, o que se fala dele é como se fosse uma fake news ou tentando maquiar a verdade daquele local. Ou seja, falando que o que você viu que existe, na verdade, não existe. Seria algo assim, aquela sua primeira cena? De ver aquelas construções, não sei o quê, sabe? Existe, mas a informação que tem do lugar é que é encoberto e as informações que vêm são informações falsas para encobrir a existência daquele local. E o que se fala do local são informações falsas, justamente para encobrir a finalidade daquilo. Ainda não está limpa dos seres ruins. Inclusive, eu vi os reptilianos lá, dragões verdes muito altos e fortes. E por que essa área não foi limpa? Não foi limpa ainda por questões estratégicas, porque ainda é uma área perigosa que pode causar danos. Uhum. Eu fui perguntando e ela falou, olha, que lá nessa área existe uma grande nave alienígena naquele local. Uma nave realmente muito grande, que não é do bem. Uhum. E eu vi como uma fenda aberta como um olho, assim, uma fenda mesmo em algum lugar, com algo meio vermelho dentro desse lugar. Uau! Veio, assim, essa imagem. Foi a primeira coisa que veio, assim. Tá. E, para a segunda pergunta, o que eu sei sobre essa história do alvo, me vieram 2 planetas, assim, a imagem de 2 planetas. Quando eu fiz a segunda vez a mesma pergunta, veio, assim, um espaço intraterreno, assim, não sei se intraterreno, mas tinha um espaço dentro. Subterrâneo, como o Francisco subterrâneo. Viu, algo subterrâneo. Tá. Isso, que dentro essa fenda que eu tinha visto no início dava acesso a esse espaço. Muito, 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 muito grande. Muito, muito grande. E eu senti, assim, uma densidade muito grande no meu corpo, com uma atividade telepática muito, muito forte, assim. O terceiro olho muito, 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 muito forte, mesmo assim. Tem mais só uma informação, que esse alvo, assim, não sei, né? Vamos ver, essa viagem que eu tive, assim, se aproximava e tinha uma escolta de naves escoltando esse alvo. É assim, parecia que eu estava numa caixa de chumbo. As informações estavam muito difíceis de chegar. Eu tive que recorrer àquela dica de se eu estivesse vendo, o que eu estaria vendo. O que você falou de uma caixa de chumbo não é diferente do que um local subterrâneo. Mas depois interessante, porque assim, na pergunta número 1, qual a experiência pessoal minha, eu vi borboletas azuis e guerra nuclear. Uau. E assim, borboletas azuis porque uma luz azul muito intensa e saiu uma borboleta gigante dali. Uau. E borboleta, para mim, é mudança. Depois, no número 2, o que eu sei sobre a história do alvo do 2209? É assim, eu vi uma sala militar, eles estavam muito sérios ali, e eles estavam fazendo planos, e tinha uma mulher que, vestida de militar, era ela que estava comandando as coisas ali. Era ela a voz mais ativa, me chamou a atenção isso. Então, o que me veio foi segredo militar, arma secreta e planos de destruição. Uau!
Aí, assim, e o que me dava a impressão é que eles estavam num bunker abaixo da terra. Qual que era a aparência desses militares para você? Eles pareciam humanos, não humanos? Se humanos, de que país você diria? De que etnia? Eles eram bem humanos. Tá. Bem humanos. Pessoas bem normais. Até. Caucasianos? Sim. Tá. Sim, mas assim, todos de cabelo escuro. Uhum. A mulher, inclusive, estava com o cabelo preso, assim, aquela banana aqui atrás, assim, mas ela estava com casquete militar, assim, né? Sabe? A impressão que me dava é que eu estava vendo um filme de época. Não anos 40, Segunda Guerra, mas anos 60. Anos 60, sim, anos 60. Eu ia dizer 70, não, anos 60 mesmo. Talvez por causa do jeito que ela tivesse vestida, com o penteado dela. E eu estava vendo a imagem em sépia. Então, é como se eu estivesse vendo um filme antigo mesmo. Uau. Não tanto em preto e branco. Depois, a terceira pergunta, o que eu pessoalmente posso fazer para ajudar a história do Alvo 2209? Me veio meditação guiada e luz. Tá. Que é o que eu faço, né? Vamos dizer assim. E a última, qual a principal informação falsa que estou recebendo sobre o Alvo 2209? De que todos estão a salvo, de que está tudo bem, hipocrisia. Beleza. Foi meio básico, assim, mas eu me senti muito oprimido o tempo todo, entende? Como se não quisesse me dar informação. Tá tudo certo. Foi o que você conseguiu estava absolutamente no alvo também. Que estava tudo bem, hipocrisia, como é que é o negócio? De que todos estão a salvo. A informação falsa é de bem, que todos estão a salvo, está tudo bem. Hipocrisia. Essa é a informação falsa. Porque assim, veio primeiro essas duas frases, depois veio a palavra hipocrisia. Eu estou botando só para você aqui qual é o alvo que você estava, o alvo 2209, tá bom? Mas não fala em voz alta. Você não esperava, né? Não. Eu tô adorando a reação. É impressionante, eles estão todos descrevendo, estão na pinta, assim, foi o que aconteceu da última vez. As pessoas estão olhando por pontos de vista diferentes, mas está todo mundo olhando certinho. Impressionante. Esse povo tá muito bom. Passado agora. Né? Eu não sei se eu vi ou se eu já estive em alguma meditação, não sei mesmo. Mas eu sei que havia muita tensão, o lugar era completamente escuro. E havia uma grande recusa minha de ver e de ouvir alguma coisa, era como se eu não quisesse contacto com aquilo, as imagens, e de vez em quando aparecia umas imagens que eu assustava-me, que era uns humanos, mas simulados, disfarçados, que tinham parece que assim uma cabeça de meio de cavalo, com umas orelhas assim enormes, e eles queriam falar e parece que me queriam obrigar a ouvir aquilo ou a fazer qualquer coisa, mas eu recusava-me, era como se eu tivesse a fazer parte de uma resistência contra eles. Eram sensações tão intensas, era uma dor no peito enorme. A primeira pergunta veio uma sala, sei lá, subterrânea, vá lá, uma sala de coisa, com uma secretária e um homem, camisa branca e de gravata, sentado. No canto, o canto da sala estava uma criança toda encolhida, depois pareciam uns seres, o cabelo cor de cenoura, e dava a sensação que a criança estava apavorada. Tudo muito nublado, tudo cinza, parecia que estava tudo coberto com uma penumbra cinzenta, uma coisa muito pouco visível, aquela penumbra que parece que movimentava-se. Assim, e qual a principal informação falsa? Medo. Eu bebi meio numa época, era antiga, era tipo como se fosse grega, assim, sabe? Tava com um traje meio grego, andando no lugar, tinha areia, tava calor pra cacete também. Eu tava com um cavalo branco e aí apareceu o cavalo ali, mas eu entendi que era o lugar. Areia, só que tinha um monte de soldado camuflado. Tipo, por baixo da areia, parecia que abria tipo, sabe aqueles negócios de calabouço? Tipo um alçapão, assim? Isso. E aí eles meio que saíam, olhavam, espiavam, eles estavam armados, aí eles voltavam e era tudo areia. Então eles estavam meio que espiando ali, e tinha vários nesse deserto. Aí eu perguntei mais alguma coisa, falaram revelação, aí eu entendi que vai ter uma revelação em breve. Depois eu perguntei qual que é a informação falsa, não, a 3, que eu sei sobre a história. Essa parte foi a mais bizarra. No meio desse campo que tinha esses carinhas que saíam, abria, espiava,
apareceu os bagulhos, parecia uma salamandra, sei lá que porra que era. No meio da terra, assim, ela ia meio por baixo da terra, meio por cima. Sabe aqueles dragão chinês, que é um negócio meio comprido, assim? Era tipo aquilo lá, só que era meio, parecia salamandra, mais. E andava meio no meio desse povo aí. E aí eu vi muito helicóptero, arame farpado, uns negócios assim, meio militar, mas meio no meio do deserto. A primeira pergunta saiu assim, explosão. O que eu sei sobre a história do alvo 2209? Civilização avançada, posto avançado. Eu não vi nada, eu só ouvia. O que eu pessoalmente posso fazer para que a história do alvo 2209 seja revelada? Se informe. Aí eu disse, o que mais posso fazer? Procurar transmitir as informações que receber. Qual a principal informação falsa que eu estou recebendo sobre o alvo? Que não há vida ali, não existe nada ali, só poeira. Eu senti que o local estava com a dualidade. Tinha tecnologia, mas estava faltando recursos. E veio tipo enganado. A parte superficial, superior, não tinha recursos, por isso que eles adentravam. Era tudo muito cinza e preto, meio sem o colorido. O colega falou de uma nuvem azulada, eu também vi essa nuvem azulada. Eu sentia que nesse lugar eram uma junção de duas raças, e que uma raça ela foi totalmente com o peito aberto, achando que ia haver essa troca de tecnologia, e a outra não. Ela foi justamente para poder apanhar o outro e fazer tipo assim... De besta. Isso, fazer de besta mesmo. As fêmeas dessa raça, que era parecida com aquela região lá dos Asiáticos, eles eram... a força era muito feminina. E quando descobriu essa raça que veio para ver essa troca de saberes, quando descobriu foi um desalento muito grande, e que eu senti, que eu estava lá, eu senti um desalento, e eu, apesar de saber a verdade, eu não tinha coragem de contar para alguns sobre a verdade que estava para vir. Um buraco que se alimenta de energia de algumas pessoas daqui. Eles são de uma energia muito rápida, muito acelerada, então eu vi a energia deles, senti. Se alimenta dos nossos pensamentos acelerados de algumas pessoas que são abduzidas. São algumas pessoas só que eles pegam, não são todas. Sei lá, eu entendi que eles não têm corpo, só uma consciência, uma energia, só aquilo lá é como um portal rosa, uma luz rosa forte, em volta tem um pouco de azul. Quarta, só veio a mensagem: está disfarçado, estrela d'alva. Boa noite. Eu fui arremetida direto para uma guerra. Uau. E muito bombardeio, muito barulho, muito tiroteio, morte, trincheira, estava plenamente numa guerra mesmo. Essa guerra que você conseguiria, pelas imagens que você viu, você diria que aconteceu em que época, envolvendo que tipo de pessoa? Eu não sei, me pareceu muito assim, algo recente. Então, muito bombardeio, muito soldado. Eu acho que eu era um dos soldados, tanques de guerra. O céu estava bem vermelho, estava tendo muita insanidade, tinha muitos obsessores lá, reptilianos, draconianos, todo o pessoal da Cabala do Mal, assim, tinha um lugar, uma energia muito densa mesmo, muito hostil. E vi crianças também com muito medo, crianças presas. Me deu a impressão que tinha realmente um lugar escondido embaixo, do subterrâneo, mas eu estava na parte de cima, né? Uhum. Então eu não fui para baixo. Depois eu me vi num túnel, que é a pergunta número 3, como se fosse assim uma linha do trem, e que a parede aqui da esquerda estava iluminada, a da direita tinha a plataforma, e fazia uma curva assim, mas eu não vi o fundo, parece que estava fechado. Quando eu fiz a primeira pergunta, imediatamente eles me reportaram e eu fiquei acima, tá, de um local que a percepção que eu tive desse local é que era um bunker, né? E era extremamente militarizado. E era gente atual, não é nada de passado nem nada, é o que estaria acontecendo agora, tá? Eles estão tudo nesse bunker, estão em estado de alerta.
muita movimentação, muita agitação, porque eles não sabem de onde está vindo a coisa. É como se eu sou o alvo, mas eu não sei de onde o alvo está vindo, tá? E isso aí é que me deixou surpresa. Qual é a minha experiência pessoal impactante? É que eu estaria na linha de frente. A segunda pergunta, o que eu sei sobre a história do alvo? Movimentação geopolítica de peças fundamentais para efetivar a transição planetária. E essa movimentação, o que eles passaram para mim, que não é uma movimentação aqui terrena para a transição planetária, é uma provocação que está vindo de fora, tipo assim, extrafísica, para efetivar aí a transição planetária. A terceira, o que eu pessoalmente posso fazer? Falar abertamente com as pessoas sobre o alvo, mostrar o que está oculto, o que as pessoas não sabem e o que elas não têm acesso para saber. E a quarta pergunta, o que seria ali falso, quem é o inimigo? Ameaça nuclear, isso tudo como fake, tá? E uma coisa que eles alertaram é a questão assim, ó, o inimigo está infiltrado. A princípio, eu vi como se eu estivesse no CERN, eu achei que era o CERN, aquele desenho redondo, né? E eu falei, o que isso tem a ver? Disse que tinha a ver. Perguntei se eu tinha participado em algum momento, não. Aí me mostra os prédios pequenos, muito cinza. Parecia preto e branco, mas não era preto e branco. Era cinza a cor dos prédios. Uma poeira, assim, como se fosse uma neblina, mas não era neblina, era tipo uma poeira. Como quando o carro passa no deserto, que sobe aquela poeira, assim. Eu disse, o que eu posso fazer, não se meta nisso. Foi bem claro assim, bem ríspido. E outra coisa, eu vi soldados descendo por um túnel. Só que quando eu olhei para eles eram muito altos, com um fardamento, tipo um exoesqueleto, e dentro daquele eu vi seres como se fosse lobisomem. Muito peludo, e estavam correndo. E aí eu perguntei, o que eu posso fazer? Você tem que manter a vibração alta. E o que é falso é medo, terror. Foi isso. E eu acho que eu fiz uma viagem enorme. Eu fui para a Lua. E isso veio muito claro para mim, que esse alvo era a Lua. A minha experiência pessoal lá foi com relação à genética, com pesquisa genética, experiência genética. O que eu sei da história lá? Eles estão muito agitados, estão planejando algo. Eu estava numa janela, eu estava numa nave vendo a coisa bem clara, e eles estavam assim, muito agitantes. Agora, uma coisa muito, muito interessante, que eu senti muito isso, eles estavam esperando alguma coisa chegar. É uma grande projeção holográfica, tudo fake, mas eles estão muito agitados, eles estão apostando muito nisso, tá? E isso está relacionado de alguma forma com essa expedição que saiu agora da Terra, está saindo da Terra para ir lá para a Lua. Essa nave está levando alguma coisa para lá. Eu perguntei se a tripulação sabia, eles disseram nem todos. E depois eu perguntei o que eles levam nessa nave. Eles não me responderam, mas me falaram algo relacionado com o CERN, uma triangulação. Alguma coisa que eles estão esperando receber lá. Mas está, assim, muita agitação, vai ser uma grande investida, tá? Eles estão apostando alto nesse negócio aí. E aí, o que você pode fazer para melhorar? Investigar a expedição que tem da Terra, mas já não vai fazer nada, porque quem tem que cuidar disso já está cuidando, tá? Já sabe. E o que se diz de falso? Tudo que se diz de lá é falso. Eu vi através de uma janela, um lugar arenoso, e na primeira pergunta, eu participei numa guerra como uma rebelde. Trabalhava lá como cientista, e disse que lá tinha uma vida completa, um bioma, não sei nem o que significa bioma direito, e foi totalmente destruída a vida lá. Aí na segunda pergunta, então falou que lá era um planeta com vida, havia civilização, animais, foi tudo destruído. Estão querendo fazer a mesma coisa com a Terra. Aí eu perguntei o que eu poderia pessoalmente fazer para ajudar a história do alvo, alguma coisa assim, né? Divulgando, informando as pessoas sobre a verdade. Aí depois eu perguntei na quarta qual a principal informação falsa, né? O que é que está sendo passado falso. Foi me respondido, não existe vida lá, que é inabitável, mas que já está sendo popularizado lá há algum tempo. Bom, na primeira pergunta, a minha experiência foi luta
E a principal informação falsa é mapa. E aí foi bem engraçado, porque era numa mesa, e aí aparecia... Sabe aquela imagem de Cristóvão Colombo? Tem um chapeuzinho meio geométrico, assim? Então aparecia ele com uma cara de safado, assim, na mesa, com aquele mapa, e o chapeuzinho era vermelho. Cristóvão Colombo com cara de safado, achei ótimo isso. Uó. Eu estava como invisível olhando as coisas. Estava acontecendo uma guerra, era no meio de uma floresta, tinha muita gente correndo, tinha fogo, eram seres azuis. Já fui lá como agente secreto, olhando, sempre invisível. Então era um negócio sem vegetação, escuro, poucas construções, uma, no máximo duas. Aí, né, como eu sou uma pessoa que gosta de seguir regras e sou muito correto, aí eu abri um portal para ir para lá e não consegui atravessar. Que eu tava segurando e falando, volta! Aí não consegui passar o portal, né? Então, o que eu sei sobre a história? De repente, na minha biblioteca, eu comecei a descer uma escada, mais ou menos em caracol, sabe aquelas de pedra e tal? Indo lá para uma coisa bem subterrânea. Aí, a hora que eu chego lá, um lugar escuro, só com um cristal muito grande no centro. E parece que estava projetando algumas coisas no cristal, mas eu não consegui identificar bem o que era. E aí parece que eu entrei dentro do cristal e uma batalha desgraçada, uns pessoal pequenininho, que parecia ser os humanos, e uns reptilianos muito grandes. Só que eu estava maior que eles. E foi sangue para tudo quanto é lado, foi um horror. Quando eu comecei, na primeira pergunta, qual foi a experiência mais impactante, eu comecei a ouvir um ruído, era como se eu estivesse dentro, não era um avião, o barulho não era de avião, não é de helicóptero, era uma coisa mais assim, zoom, sabe? Tá. E a minha sensação, quer dizer, era um ruído de voo. E o que foi mais impactante é que era como se fosse minha primeira missão como observadora e como espião, tá? Eu me sentia espionando alguma coisa, tá? E meio que invisível. Para mim veio, é uma base disputada por várias nações. Agora eu vou contar para vocês darem risada das leituras que vocês fizeram, para vocês perceberem como vocês estavam no alvo, só que não necessariamente era o que vocês estavam pensando, porque o alvo era a Lua. Por que é a Lua? Recentemente, o Corey Goode começou a soltar uma informação que ele diz que vem do Serviço Espacial Secreto, dizendo que raças regressivas foram capazes de abrir portais, entrar nas bases subterrâneas, não da superfície da Lua, nas duas bases subterrâneas, matar todos os seres humanos que estavam lá e ocupar essas bases, que então agora, em teoria, estão na mão de extraterrestres regressivos. Por isso que a investigação era essa, era para saber assim, até que ponto isso é verdade, não é, o que está acontecendo. Então, todo mundo que viu um local que parecia meio deserto, mas que era parecia que era cinza, não era um lugar super colorido, cheio de pó, esse tipo de coisa, era lá mesmo, gente. Tá? Quem viu uma instalação subterrânea era exatamente disso. Por mais que o alvo em si seja a Lua, a intenção era investigar se tinha acontecido alguma coisa em alguma das bases humanas que existem lá. E a história do Corey Goode se referia às bases subterrâneas. Então, o que a gente está vendo assim, do relato de todos vocês isso existe mesmo. Vários de vocês foram para lá perceber que tem atividade há muito tempo, alguns acessaram eventos muito antigos, né? E está rolando treta, está rolando batalha lá, tá? Então agora eu vou pedir para as meninas contarem. E aí, como é que foi? Vocês estavam sabendo que era a Lua? O que vocês pegaram de informação? Então, vamos lá. Primeiro vamos jogar bomba, né? Esse relato do Corey Goode vem depois, isso já aconteceu com a gente já vai dar uma palhinha para vocês, assim, bem proibidão, né? Como a gente já tem feito as nossas viagens já há um tempinho, desde o ano passado, o que acontece? Não é duvidar, mas é duvidar, porque a gente vê coisa e a gente fica assim, será, gente? E aí tem acontecido repetidamente de que depois que a gente vê alguma coisa, vem um relato ou do Michael Salla ou do Corey Goode, de alguém falando exatamente, mas não é parecido não, é exatamente o que a gente enxerga. Tem coisas que a gente não pode falar e que a gente é instruído a não falar, e tem coisas que a gente fica assim, mas como é que a gente vai levar isso, né? Assim, quem somos nós na filinha do pão
para levar a informação que a gente recebe, mas tudo bem. Se você quiser que eu pare de gravar, você avisa que eu paro de gravar para você poder falar. Você acha melhor? É.